Beleza, pessoal, então vamos lá. Seguinte, eu vou falar um pouco sobre essa questão aí do PAC dos povos indígenas. E aí, para vocês entenderem que essa nossa aula ela é uma grande revisão de alguns temas, né? Vou falar sobre colonialidade, mas vou falar também sobre a questão do desenvolvimento e do crescimento, tá? Que aí é aquela questão. Nessa disciplina de diversidade humana, nós temos três temas que vão ficar circulando. E aí, eventualmente, eu vou falar sobre direitos humanos também, né? A questão indígena, ela passa pela questão da colonialidade, do desenvolvimento e dos direitos humanos, só que aí não de forma conceitual, mas na prática, né? Então vamos lá. Aqui sou eu, vocês já me conhecem. Primeira questão que nós vamos debater é crescimento versus desenvolvimento. Esqueci de falar. Esse artigo, o PAC e os povos indígenas, eu escrevi ele em 2019 e ele foi aceito para apresentação em um evento internacional lá em Brasília, que é o Congresso Latino-Americano dos Povos Indígenas, mas infelizmente eu não pude apresentar por questões de aquela coisa chata que a gente tem que lidar todos os dias, chamado dinheiro, né? Não consegui apresentar por causa do dinheiro. Então aí, continuando. Vamos lá, o que é o PAC, né? Só para apresentar para vocês. O PAC é um programa, o programa de aceleração do crescimento, que tem como objetivo, dentre muitas coisas, levar o Brasil para os caminhos do desenvolvimento. E aí, antes de qualquer coisa, vou recapitular com vocês qual a diferença entre desenvolvimento e crescimento, né? E o que nós queremos para o nosso país. O Schumpeter, que é um dos economistas clássicos, ele vai dizer o quê? Crescimento é um acúmulo de capital proveniente do trabalho humano. Nós já falamos isso, e essa aula, inclusive, foi antes do isolamento social. Crescimento é o aumento das riquezas produzidas, né? O acúmulo das riquezas produzidas. Já o desenvolvimento tem a ver com a criação de condições sociais, ambientais e econômicas para o bem-estar das comunidades humanas. Aí nós usamos na aula, não sei se vocês lembram, a diferenciação entre PIB e IDH. O PIB está mais perto do crescimento. O IDH é quando o crescimento se converte em desenvolvimento, né? Aí vamos lá, outra coisa, só recapitulando, isso aqui já é a nossa revisão que eu falei semana passada que nós teríamos. O desenvolvimento passa pelo crescimento, mas não se encerra neste. Então, assim, para eu gerar bem-estar social, eu preciso ter o crescimento, né, de certa medida. Mas só o crescimento, só acumular capital em uma certa nação, um certo país, não representa desenvolvimento, porque é preciso ter condições sociais, ambientais e econômicas. E aí a primeira frase aí do slide, para o bem-estar das comunidades humanas. E aí, citando um exemplo lá de 2018, né, 19, o PIB brasileiro é de 1,467 trilhões. Entretanto, 24,8 milhões de pessoas vivem em situação de miséria no país. Esse dado é de 2016. O dado de 2018 fala que houve um avanço de pessoas miseráveis, né? Então, nós estamos aí numa situação onde existe muito dinheiro, muita riqueza, mas ao mesmo tempo, como é gasto esse dinheiro, né? Esse dinheiro, ele não chega a quase, segundo os dados usados agora, 25 milhões de brasileiros, né? Isso dá o quê? Mais de 10% da população brasileira na época, né? E precisamos atualizar, né? Então vamos lá. O PAC é um programa de crescimento que, ao mesmo tempo, deveria proporcionar desenvolvimento. E só salientando que ele é um programa que ele é de 2000 a 2030, né? Ele começa lá no governo do Lula e passa pela Dilma, passa pelo Temer e chega até o governo atual do Bolsonaro. E como ele é um programa que já tem diversas obras planejadas e encaminhadas, ele vai ser depois desse governo. Nós ainda estamos na segunda década, né?
teremos ainda uma década inteira do PAC, né? Aí nós temos uma questão. Mesmo com a produção, com o crescimento, mesmo com esse suposto desenvolvimento, nós temos alguma parte da população que é excluída do processo. E aí nós temos o professor Adnilson, que é o professor da Geografia da Uni. Se eu não me engano, esse trabalho que eu citei, a tese de doutorado dele, fala sobre os impactos que nós tivemos durante a construção das usinas de Jirau e Santo Antônio. Pessoal, nós já debatemos essas usinas lá com a população ribeirinha, né? Aquele documentário, aquele debate, enfim, continuando. Ele fala que há um alagamento, desterritorialização, ou seja, as pessoas têm que sair do território, efeitos sociais como aumento da drogadição, prostituição, enfraquecimento do serviço público de saúde, segurança e transporte. Aí eu faço uma pergunta para vocês, já lembrando daquela nossa discussão da atividade que eu passei. Será que esses impactos das usinas que teve na terra indígena também não tivemos a nós? Lembrando lá de Jaci, Paraná, lembrando do documentário que foi assistido, drogadição, prostituição, enfraquecimento da saúde, segurança, transporte, educação, tudo isso nos impacta de forma coletiva. Então, o que o PAC faz? O que esse programa faz? Ele promete o crescimento a partir de grandes obras e de obras menores. Só que é muito lindo prometer isso, quando, na verdade, essas obras vão causar impactos nas populações em geral. Agora falando sobre os povos indígenas. Aí vamos lá, trazendo alguns dados aqui destacando, tá? Vai ficar com vocês esse PowerPoint. Está na nossa sala virtual, vocês podem entrar quando quiserem. Mas alguns dados aqui. O artigo completo também está lá, tá? Quem quiser ler. O PAC tem em torno de 369 obras, sendo que até 2014, 43 obras dessas passaram por terras indígenas, né? E aí nós temos uma discussão que é fundamental. Os povos indígenas, eles são tomados como inimigos do Estado de desenvolvimento. A própria Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, publica um documento, Energia Hidrelétrica é o nome do documento, que coloca os indígenas enquanto empecilho às hidrelétricas e sua energia responsável, né? Continuando, do total de 43 obras até o momento, até 2014, que é o último dado que nós temos, 10 foram previstas para terras indígenas de Rondônia. Como exemplo, Jirau e Santo Antônio, né? Que são terras, que são empreendimentos que impactaram inicialmente nas terras indígenas Caripuna, Caritiana, entre os Caçupá e outros povos indígenas de forma secundária. Então vamos lá, continuando. O PAC, né, esse programa, como eu já falei, ele centra seus projetos na infraestrutura, energia e rede, né, e tem como centro geográfico a Amazônia. Quase metade das suas obras serão feitas na Amazônia. Daquelas 369 obras que nós destacamos, 47% dessas serão feitas na Amazônia. E aí, trazendo outros dados, agora eu estou trazendo dados para vocês. Nos últimos 40 anos, ou seja, de 1979, 78, 80, 79, nos últimos 20 anos, 40 anos, 20% da floresta amazônica foi desmatada. Enquanto, dentro das terras indígenas, apenas 2%. Nós temos um dado importante aí. Em 40 anos, 20% da Amazônia foi desmatada. Fora das terras indígenas. Dentro das terras indígenas, 2%. E ainda existe um estudioso chamado Lex Mota, que é um geógrafo da Federal de Goiás, que fez o doutorado dele junto com alguns colegas aqui da Uni, que diz que desses 2%, mais de 1% está no entorno das terras indígenas, ou seja, há uma grande possibilidade de que esses impactos tenham sido causados por agentes externos, né? Então, só colocando 2 pontos aí, 20% na Amazônia não indígena e 2% na Amazônia
de terras indígenas. Então, no mesmo período de 40 anos, 10 milhões de hectares da Amazônia brasileira foram demarcados como terras indígenas. E 20 milhões tiveram outras preservações legais, né? O que isso representa? Só esses 30% que foram demarcados, nós tivemos uma queda de 37% da taxa de desmatamento, né? Entre aqueles anos. Na Amazônia brasileira, as comunidades indígenas protegem 27% da floresta, ou seja, 27% do estoque de carbono da região, que representa 13 bilhões de toneladas a menos de emissão de gases de efeito estufa. Né? Outra questão fundamental também que nós já debatemos, a manutenção dessas grandes extensões protegidas é fundamental não apenas para a questão local, regional, mas quando nós desmatamos na Amazônia, existe uma precarização das chuvas no sul e no sudeste, né? Alguns especialistas já apontam que as secas que foram vividas no sul e no sudeste foram em decorrência do aumento gradual do desmatamento na Amazônia, né? Então nós temos essas questões para ponderar. E aí, trazendo um dado do Instituto Socioambiental. Por exemplo, a substituição das florestas para o cultivo de pastagens ou culturas agrícolas resulta em um aumento da temperatura regional de 6,4 a 4,2 graus centígrados. Então vamos lá, só por Porto Velho ter em volta, né, como eu já mostrei o mapa semana passada, e também tem disponível essa semana para vocês consultarem, terem em volta pastagem ou culturas de monoculturas agrícolas, isso já representa um aumento de 6 a 4 graus centígrados na temperatura. Vocês imaginam como Porto Velho seria muito melhor se nós tivéssemos aí pelo menos 4 graus a menos de temperatura, de sensação térmica. Eu sei que não é a mesma coisa, mas qualquer coisa valia, né? Porque Porto Velho é extremamente quente. Continuando aqui, já estou avançando para o fim. Apesar da propaganda do governo, né? Todos os governos, pessoal, vamos lá. Todos os governos que eu citei aqui defendem o PAC e essas obras de infraestrutura, usam o discurso do desenvolvimento, né? E apesar do discurso de que os indígenas são inimigos do desenvolvimento, eles, na verdade, são aliados em muitos momentos, né? Por exemplo, é possível produzir mais sem desmatar, basta investir em tecnologia de produção. Minha primeira aula no doutorado foi com o professor José Alípio, que é doutor em agronomia, agrônomo e doutor em agronomia. E ele falou com todas as palavras, eu nunca vou esquecer disso, que é possível produzir o dobro de carne bovina na Amazônia sem desmatar uma floresta. Uma árvore, sequer. O dobro, né? Nós já produzimos pra caramba, se não me engano, somos o terceiro maior produtor de carne do mundo. E ele falou que é possível o Brasil assumir a liderança disso, produzindo o dobro sem desmatar uma floresta. Uma árvore, desculpa, errei 2 vezes. Como? Investindo em tecnologia. Ele mesmo nos levou na Embrapa e apresentou uma pesquisa que ele está fazendo, que parece simples, né? Para nós parece simples. Simplesmente colocar a árvore no pasto. Olha que coisa boba. Porque, segundo os dados dele, a pesquisa que ele faz de campo, com investigação, o animal engorda mais e produz mais leite estando na sombra. Pronto, é uma coisa simples. Você está andando na BR e você vê lá uma única floresta no gado, no campo, uma única floresta no pasto e os animais todos em volta dessa única floresta. Ai, estou confundindo. Desta única árvore. Por quê? É meio óbvio, né? Quem gosta de ficar no calor você soa mais, o animal tem mais estresse, etc, etc, etc. Então, assim, coisas simples, né? Simples depois que alguém pesquisou, né? Porque antes era complexo. Coisas fundamentais assim podem resolver todo o problema. Mas a questão é que nós temos uma visão predatória da Amazônia. Nós queremos desmatar, nós queremos derrubar a floresta, como se a floresta fosse um empecilho, né? Fosse algo ruim a ser eliminado.
Eu vejo como exemplo disso, parece bobo, mas eu quero que vocês façam o mesmo experimento, porque isso vale para Porto Velho inteira. Veja se tem uma árvore na sua rua. Na minha rua aqui, eu moro aqui desde quando eu tinha 7 anos de idade, as árvores foram morrendo progressivamente. Hoje o que nós temos é asfalto e azulejo, né? Que o pessoal coloca azulejo na calçada. Então, assim, é uma coisa muito louca, né? Então, vamos lá. O Estado brasileiro sempre, vou traduzir aqui o que está escrito, tá, pessoal? O Estado brasileiro sempre apostou na Amazônia como um lugar vazio, que pode ser tem que ser ocupado, né? Como se nós que estamos aqui e as populações indígenas elas nunca estiveram, né? Nesse processo de ocupação da Amazônia, sempre houve muita violência contra as populações indígenas, né? Que foram exterminadas ou sofreram por outros processos, né? E por último, aí no último parágrafo, o PAC ele prevê a conversão ou aumento do Brasil se transformar um exportador de commodities. O que é isso? Nós já discutimos isso também. Que o Brasil venda produtos primários, né? Então nós estamos primarizando a economia do país. Não se vende produtos trabalhados, secundários ou terciários, e sim produtos primários que nós já sabemos, para ter um maior acúmulo de capital, precisa-se que tenha uma grande expansão. Então vamos lá. No espaço que eu gasto para produzir uma tecnologia, quantos quilos de soja eu preciso produzir para ter o mesmo dinheiro? Então, assim, eu preciso plantar muita soja ao invés de produzir carro ou de produzir notebook, né? Então, eu preciso de terra. Você tem que entender que quando eu primarizo uma economia, quando é uma economia baseada em produtos primários, eu preciso de terra para mineração, para o gado, para a soja, e tudo isso causa impactos socioambientais. Já estou finalizando aqui, pessoal. Nesse artigo, eu faço um levantamento dos empreendimentos do PAC. Eu coloquei só, desculpa, coloquei só dois quadros aí, né? Na verdade, é um quadro só, mas eu coloquei só duas imagens. E aí vocês conseguem ver qual é o empreendimento, o tipo, a dimensão, qual terra indígena foi impactada e qual povo foi impactado, né? Aí temos aí estradas, BR, 319, 364, 429, 421. E temos as usinas hidrelétricas, duas já construídas, uma a ser construída, a linha de transmissão, a ferrovia, e temos aqui em volta quais são os povos indígenas que serão impactados e o tamanho do impacto, tá? Então, é isso que eu tinha que falar para vocês sobre esse tema. Vamos agora ao debate.